Vivemos em um tempo solene, um tempo de cumprimento de profecias e de rápidas transformações. Cada dia que amanhece traz consigo sinais de que o grande desfecho da história humana se aproxima. Jesus está às portas e muitos ainda não despertaram para essa realidade. A geração que verá Jesus voltar não será qualquer geração, mas uma geração marcada pela fidelidade, pela pureza de fé e pela firme decisão de permanecer ao lado da verdade, mesmo quando o mundo inteiro se voltar contra ela. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Em Mateus 24, Jesus nos advertiu: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Mateus 24:33. Ele falou de guerras, fomes, pestes e terremotos, mas também de algo ainda mais profundo. Um tempo em que a iniquidade se multiplicaria e o amor de muitos se esfriaria. Não é exatamente isso que estamos vendo hoje? O mundo mergulhado em violência, corrupção e imoralidade, enquanto o amor verdadeiro, a compaixão e o temor de Deus desaparecem pouco a pouco. Ellen White escreveu que vivemos no tempo mais solene da história do mundo. Os destinos das multidões estão prestes a ser decididos. Nossa própria prosperidade eterna e a salvação de outras almas dependem do curso que agora tomamos. O Grande Conflito, volume 1, página 601. Cada palavra soa como um alerta direto ao coração. Meu irmão, minha irmã, essa geração, a nossa, está vivendo o cumprimento literal das profecias. Somos testemunhas do último capítulo da história do pecado. E talvez você se pergunte: será mesmo que eu posso fazer parte da geração que verá Jesus voltar? A resposta é sim, e você precisa se preparar, porque Deus está chamando um povo especial, um remanescente fiel, que não se conforma com o mundo, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Pare por um momento e reflita. Se Jesus voltasse hoje, você estaria preparado? Digite aqui nos comentários: Senhor, prepara-me para te ver voltar. A geração que verá Jesus voltar é aquela que estará completamente rendida ao Espírito Santo. Não basta ter religião, é preciso ter conversão. Não basta frequentar a igreja, é preciso viver o Evangelho. Jesus não virá buscar uma igreja fria, dividida ou indiferente, mas uma igreja cheia do Espírito, que reflete seu caráter em meio à escuridão do mundo. Em Romanos 13:11, Paulo diz: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. E Ellen White reforça essa verdade ao dizer: muitos professos cristãos estão dormindo. Precisamos despertar. O fim de todas as coisas está próximo. Testemunhos, volume 2, página 37. O mundo está anestesiado. Satanás tem usado distrações, redes sociais, prazeres, modas, vícios, preocupações, para afastar a mente das pessoas da iminente volta de Cristo. E enquanto muitos vivem como se o tempo fosse infinito, o relógio profético avança sem pausa. Os sinais estão diante de nós. Desastres naturais cada vez mais frequentes, confusão política, crise moral, perda dos valores espirituais e o declínio do respeito pela palavra de Deus. Jesus disse:
Assim também vós, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Lucas 21:31. Você consegue sentir? O céu está se movimentando. Os anjos estão se preparando. A última mensagem de misericórdia está sendo proclamada. E, ao mesmo tempo, Satanás está trabalhando com fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12:12. Essa geração, a geração que verá Jesus voltar, é aquela que enfrentará o maior conflito espiritual de todos os tempos. Ellen White afirmou: estamos prestes a enfrentar um tempo de angústia como nunca houve desde que há nação. O Grande Conflito, volume 2, página 622. Isso não é apenas uma previsão, é um chamado à santidade e vigilância. Deus está levantando homens e mulheres, jovens e idosos, para serem luz em meio às trevas. Pessoas que não se dobram diante da pressão do mundo, que mantêm a fé mesmo quando tudo parece perdido. O Espírito Santo está sendo derramado, e aqueles que se abrirem completamente à sua influência receberão poder para suportar e vencer. Querido amigo, pare agora e escreva nos comentários: eu quero fazer parte da geração que verá Jesus voltar. Declare isso publicamente. Quando você escreve, você reafirma sua fé, você testemunha. Jesus disse: bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Lucas 12:37. A geração do fim será caracterizada pela vigilância, pela pureza e pela esperança. Essa geração entende que o tempo de se preparar é agora, não amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. Ellen White escreveu algo profundo. Logo, muito logo, tudo quanto nos tem perturbado e entristecido se há de findar. Viremos para o lar e contemplaremos o belo rosto de Jesus. Lar Adventista, volume 1, página 542. Que promessa gloriosa! O que nos separa desse momento? Apenas um pouco mais de tempo. A graça ainda está aberta, o Espírito ainda está chamando, mas logo, muito logo, a porta se fechará. E então, cada destino estará selado para sempre. Amado irmão, este é o tempo de buscar o Senhor com todo o coração. Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E esse enquanto está se esgotando. Deus está preparando um povo que viverá sem intercessor, um povo purificado pela verdade, transformado pelo Espírito, sustentado pela fé em Cristo. Essa será a geração final. Uma geração que enfrentará a crise final, mas que permanecerá firme, porque aprendeu a depender totalmente de Deus. Ellen White declarou: os que estiverem vivendo sobre a terra, quando cessar a intercessão de Cristo no santuário celestial, deverão permanecer na presença de Deus sem intercessor. Suas vestes devem estar imaculadas, seus caracteres purificados de todo pecado, pelo sangue da aspersão. O Grande Conflito, volume 2, página 623. Este é o chamado para nós, não para o futuro, mas para agora. Cada vez que você dobra os joelhos, cada vez que você abre a palavra de Deus, cada vez que você vence uma tentação pelo poder de Cristo, você está se preparando para fazer parte dessa geração. O Espírito Santo está sussurrando ao seu coração: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. E quando a trombeta soar, quando o céu se abrir e a voz do arcanjo ecoar pelo universo, somente aqueles que viveram preparados ouvirão o doce chamado: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você quer estar entre eles? Se sim, escreva agora: eu quero estar pronto para a volta de Jesus, porque a geração que verá Jesus voltar já está sendo selada agora, neste exato momento. E o Espírito Santo está chamando você para ser parte dela.
A geração que verá Jesus voltar será marcada não apenas pela expectativa, mas pela experiência. Não será uma geração apenas de ouvintes, mas de praticantes da palavra. O Espírito de Deus está buscando corações que não apenas creiam na volta de Cristo, mas que vivam diariamente como se ela fosse acontecer hoje. Ellen White escreveu: os que estão esperando a volta de seu Senhor devem vigiar e trabalhar como nunca antes. Cada momento é precioso e o tempo concedido para preparar-se para a eternidade é curto. Testemunhos, volume 4, página 307. Isso significa que o tempo da indiferença acabou. O tempo da superficialidade espiritual acabou. O tempo de brincar com o pecado chegou ao fim. Jesus mesmo disse em Mateus 24:44, por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Essa é uma das advertências mais diretas da Bíblia. Ele não disse, preparem-se quando virem os sinais, mas estejam preparados sempre. E o que é estar preparado? É ter uma vida em harmonia com a vontade de Deus. É viver em santidade, com o coração quebrantado e disposto a obedecer. É ter a certeza de que Cristo habita no coração e que o Espírito Santo guia cada decisão. A geração que verá Jesus voltar é uma geração que aprendeu a depender de Deus mais do que de qualquer coisa deste mundo. Essa geração enfrentará perseguição, oposição e zombaria, mas permanecerá firme porque aprendeu a ouvir a voz do pastor em meio ao ruído do mundo. Em Apocalipse 7:14, João descreve esse grupo dizendo: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Perceba que eles não são perfeitos por mérito próprio. Foram lavados, foram transformados, foram restaurados pela graça. Meu irmão, minha irmã, se você deseja estar entre esse grupo, escreva agora aqui nos comentários: Senhor, lava as minhas vestes no teu sangue. Isso é mais do que uma frase, é uma entrega, é uma decisão. Ellen White diz: aqueles que verdadeiramente esperam o Senhor purificarão a si mesmos, assim como Ele é puro. O Grande Conflito, volume 1, página 425. Em outras palavras, a esperança na volta de Jesus deve produzir santidade. Quem realmente crê que Cristo voltará em breve, não se conforma com uma vida de pecado. O Espírito Santo está chamando homens e mulheres para viverem de forma diferente, para serem testemunhas vivas da verdade em um mundo que afunda em engano e incredulidade. Essa é a geração que verá Jesus voltar, a geração da luz, da verdade e da pureza. Mas há algo solene que precisamos entender. Essa geração também verá a apostasia aumentar. Verá o mundo religioso unir-se em torno do erro. Verá o sábado de Deus ser desprezado e a lei divina ser substituída por tradições humanas. E nesse momento, cada cristão precisará decidir de que lado estará. Ellen White advertiu: o último grande conflito entre a verdade e o erro será travado sobre a lei de Deus. Nesse tempo, cada ser humano decidirá entre a lealdade a Deus e a lealdade ao homem. O Grande Conflito, volume 2, página 605. Você está preparado para esse conflito? Está disposto a permanecer fiel, mesmo quando o mundo inteiro se voltar contra os que guardam os mandamentos de Deus? Jesus prometeu: sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10:22. A geração final é a geração da perseverança. É a geração que resiste quando todos desistem. É a geração que não se curva diante de ameaças, que não negocia a fé, que não teme a morte porque já entregou a vida a Cristo. Por isso, neste momento, escreva nos comentários: eu quero permanecer fiel até o fim. Que essa declaração ecoe diante do trono de Deus. Estamos em dias em que o Espírito Santo está separando os fiéis dos infiéis, os sinceros dos superficiais, os consagrados dos conformados. A separação já começou,
e aquele que hesitar pode perder o selo de Deus. Ellen White disse: quando o anjo selador passar, apenas os que suspiram e gemem por causa das abominações cometidas na terra receberão o selo do Deus vivo. Primeiros Escritos, volume 1, página 71. Esse selo representa o caráter de Cristo reproduzido no ser humano. A geração que verá Jesus voltar é a geração selada pelo Espírito Santo, guardiã da verdade, separada do mundo e unida ao céu. Essa geração não apenas fala sobre Deus, mas reflete a sua imagem. Essa é a geração do reavivamento e da reforma. Ellen White escreveu: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira obra. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. Deus está esperando que o seu povo acorde. Está esperando que igrejas inteiras se prostrem em arrependimento. Está esperando que famílias se reúnam para orar, estudar e restaurar o altar doméstico. Porque somente um povo reavivado poderá suportar o tempo de angústia que virá. A geração que verá Jesus voltar é uma geração que ora, que jejua, que busca a palavra, que ama a verdade, que chora pelos perdidos e trabalha para salvá-los. Se você quer fazer parte dessa geração, declare agora: Senhor, desperta o meu coração e reaviva a minha fé. Em 1 Tessalonicenses 5:6, Paulo diz: portanto, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Essa é a voz de Deus chamando seu povo para estar desperto. O inimigo quer te distrair, quer te cansar, quer roubar o seu foco espiritual. Mas o Espírito de Deus está dizendo: olhe para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Ellen White assegura: o tempo de prova está justamente diante de nós, pois o grande decreto que trará a prova final ao povo de Deus já está em preparação. Tudo o que precisamos fazer agora é buscar o Senhor com todo o coração. Eventos Finais, volume 1, página 125. Amado, o tempo está se esgotando. A graça ainda brilha, mas as trevas estão se aproximando. Logo as vozes do mundo silenciarão, e somente aqueles que conhecem o som do pastor seguirão firmes. Essa geração verá o Espírito Santo ser derramado em poder, como nos dias de Pentecostes, e ao mesmo tempo verá a oposição aumentar. É a geração do selamento, do derramamento da chuva seródia e do alto clamor. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então escreva agora: Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim. Prepare-se, porque quando o Espírito for derramado sem medida, o Evangelho será proclamado com poder, e o mundo inteiro ouvirá a última mensagem. E então virá o fim. Em Mateus 24:14, Jesus disse: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meu irmão, minha irmã, essa é a nossa missão. Essa é a nossa hora. Essa é a geração final. Não desperdice o tempo que resta. Chegamos ao momento mais solene da história humana. Tudo o que os profetas anunciaram e os apóstolos pregaram converge para este tempo. A geração que verá Jesus voltar está viva agora. Você faz parte dela. O céu inteiro observa os acontecimentos na terra com expectativa, porque o plano da redenção está prestes a ser concluído. Em Abacuque 2:3 está escrito: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Jesus não está atrasado. Ele está esperando que seu povo esteja preparado. Está esperando que o Evangelho alcance cada coração disposto a ouvir. Ellen White escreveu: Cristo não virá até que o seu caráter seja perfeitamente reproduzido em seu povo. Então, ele virá para reclamá-los como seus. Parábolas de Jesus, volume 1, página 69. Essa frase resume toda a obra do Espírito Santo nos últimos dias.
O objetivo de Deus não é apenas nos salvar do pecado, mas nos transformar em testemunhas vivas de sua glória. Você quer refletir o caráter de Cristo? Então escreva aqui nos comentários: Senhor, reproduz teu caráter em mim. O mundo precisa ver Jesus em você. A geração final será reconhecida por isso. Não por milagres, não por poder humano, mas por manifestar o amor e a pureza do Salvador. Essa geração mostrará que é possível viver em santidade em meio a um mundo corrompido. Paulo disse em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O povo de Deus brilhará quando as trevas cobrirem a terra. Ellen White comenta: assim como as estrelas brilham mais intensamente quando a noite é mais escura, assim também o povo de Deus resplandecerá com maior fulgor nos últimos dias. Testemunhos, volume 3, página 406. Que promessa poderosa! Mas para brilhar é preciso passar pela fornalha. O ouro precisa ser purificado no fogo. A geração final passará por provas, perseguições e tentações como nunca antes, mas tudo isso servirá para purificar o caráter. Em Zacarias 13:9, o Senhor declara: e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Ellen White reforça essa verdade dizendo: os que desejam ser filhos de Deus devem passar pela escola da aflição. Nenhum coração será purificado, nenhum caráter será moldado à semelhança de Cristo, sem provas e disciplina. Caminho a Cristo, volume 1, página 101. Talvez você esteja passando por lutas, provações, enfermidades ou dificuldades financeiras. Não pense que Deus o esqueceu. Ele está preparando você. Está lapidando o seu coração para que possa resistir quando o tempo de angústia vier. Se você está sendo provado, escreva aqui: Senhor, eu confio em Ti, mesmo no fogo da prova. Essa é a oração dos que serão vitoriosos. A geração que verá Jesus voltar não busca conforto, mas fidelidade. Essa geração não negocia a verdade por popularidade. Ela sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4:4. O mundo clama por aceitação, mas Deus chama a separação. Não uma separação arrogante, mas santa. Jesus orou em João 17:15 e 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ellen White declarou: a santificação não consiste em fortes emoções ou entusiasmo passageiro, mas na submissão diária da vontade a Deus e na obediência à sua palavra. O Grande Conflito, volume 3, página 470. A geração final será uma geração de obediência. Guardará os mandamentos de Deus não por medo, mas por amor. Essa geração entenderá que a verdadeira liberdade está em obedecer. Satanás, no entanto, fará tudo para enganar até os escolhidos. Ele trará falsas doutrinas, sinais e maravilhas mentirosas e até aparições que imitarão a volta de Cristo. Ellen White advertiu: Satanás personificará Cristo, e as multidões se prostrarão diante dessa falsificação, clamando que é o Salvador. O Grande Conflito, volume 2, página 624. Por isso, precisamos estar firmes na palavra. Precisamos conhecer as Escrituras como nunca antes. Jesus disse: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis. Mateus 24:23. O verdadeiro Cristo virá nas nuvens do céu, acompanhado por milhões de anjos. Todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Ele não pisará novamente nesta terra antes da purificação final. Ellen White escreveu:
A volta de Cristo será pessoal, visível e gloriosa. Nenhum mortal poderá imitá-la. Eventos Finais, volume 1, página 207. Amigo, você percebe como tudo está se encaixando? O mundo caminha rapidamente para o fechamento da graça. O tempo de oportunidade está se encerrando. Hoje ainda podemos buscar o Senhor. Hoje ainda há misericórdia. Hoje ainda podemos ser transformados. Mas chegará o dia em que quem for santo, continuará santo. E quem for injusto, continuará injusto. Apocalipse 22, 11. Esse é o ponto decisivo, e quem estiver preparado permanecerá firme. A fé deles será inabalável, pois estará alicerçada em Cristo, a rocha eterna. Ellen White descreve: a fé dos filhos de Deus, nesse tempo de perigo e prova, não vacilará. Eles se firmarão nas promessas de Deus e não cederão ao medo. O Grande Conflito, volume 2, página 626. É por isso que precisamos buscar intimidade com Deus agora. Precisamos aprender a confiar nele em cada detalhe da vida. A geração final não nascerá pronta. Ela será moldada pela comunhão diária com Cristo. Se você quer aprender a depender de Deus em todas as circunstâncias, escreva aqui: Senhor, ensina-me a confiar em Ti todos os dias. A geração que verá Jesus voltar é composta por pessoas comuns, trabalhadores, mães, jovens, anciãos, mas que vivem de forma extraordinária, porque vivem em Cristo. São pessoas que amam, perdoam, oram e esperam com fé. Ellen White disse: quando o Espírito Santo controlar o coração, a vida será transformada. O orgulho, a inveja e o egoísmo serão expulsos e o amor de Cristo tomará o lugar deles. Atos dos Apóstolos, volume 1, página 45. Essa é a geração do amor. Uma geração que reflete o caráter de Cristo e cumpre a missão de anunciar sua breve volta. Em Mateus 24:14, Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. As mensagens estão alcançando lugares antes inacessíveis. A tecnologia está sendo usada para a glória de Deus. O Evangelho está sendo proclamado em todos os idiomas. Você percebe? A última geração já está em movimento e você faz parte desse exército espiritual. Mas há um apelo profundo neste momento. Não adie sua decisão. Não espere mais. Não pense que você terá tempo depois. O Espírito Santo está chamando hoje. Em Hebreus 3,15 está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meu irmão, minha irmã, o tempo da graça está quase encerrado. O selamento está em andamento. As trombetas do Apocalipse já ecoam no mundo. E em breve, o céu se abrirá com glória indescritível. Quando isso acontecer, não haverá mais tempo para arrependimento. Por isso agora é o momento de se entregar completamente. Feche os olhos por um instante e diga: Senhor Jesus, prepara-me para o teu retorno. Quero ser achado fiel, puro e cheio do teu Espírito. Se essa é a sua oração, escreva aqui: Senhor, quero estar pronto para te ver voltar. Estamos vivendo os últimos instantes da história da Terra. Cada evento que se desenrola diante dos nossos olhos é uma evidência clara de que a vinda de Cristo está às portas. Jesus declarou em Mateus 24:33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que Ele está próximo, às portas. Essa geração está vendo cumprir-se diante de si tudo aquilo que os profetas desejaram ver. As palavras de Daniel, João e de nosso próprio Salvador se cumprem com precisão profética. A tecnologia avança, a ciência se multiplica, a corrupção moral domina os povos, a violência preenche as ruas, a natureza geme e o amor de muitos se esfria. Tudo isso é sinal de que estamos no limiar da eternidade. Ellen White escreveu que as cenas do fim se desenrolarão com rapidez. Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 11.
O que antes parecia distante, agora corre com velocidade assustadora. As profecias estão sendo cumpridas em sequência e a humanidade mal percebe o que está prestes a acontecer. Ela também afirmou que vivemos na mais solene de todas as eras da história do mundo. O destino das multidões está prestes a ser decidido. Obreiros Evangélicos, volume 1, página 17. Amigo, estamos diante do grande clímax do conflito entre Cristo e Satanás. Jesus está preparando um povo especial, uma geração fiel que permanecerá em pé quando o decreto dominical for imposto, quando a perseguição aumentar e quando o Espírito Santo for derramado na chuva serôdia. Esta geração não é feita de pessoas perfeitas em si mesmas, mas de corações rendidos a Cristo, purificados pelo sangue do Cordeiro e santificados pela verdade. Como está escrito em Apocalipse 14:12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Você faz parte dessa geração? Digite nos comentários: eu quero estar entre os que verão Jesus voltar. Declare publicamente sua decisão. Ellen White viu em visão um povo que permanecia firme durante a angústia de Jacó, um povo que confiava inteiramente em Deus. Ela disse: vi santos deixando as cidades e os vilarejos, reunindo-se em grupos e vivendo em lugares mais retirados, muitos deles em cabanas, outros em cavernas e alguns em rochas da terra. Primeiros Escritos, volume 1, página 282. Essa cena descreve a última geração. Eles não temerão o poder humano, porque conheceram o poder divino. Eles não buscarão segurança nas riquezas ou nas posses, mas confiarão plenamente nas promessas do Senhor. Esta geração será marcada por profunda consagração, fervor na oração e fidelidade à lei de Deus. Enquanto o mundo zombar da fé e a religião for ridicularizada, esse povo permanecerá firme, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos em Cristo. Ellen White declarou: somente aqueles que receberam o selo do Deus vivo terão o caráter de Cristo e resistirão ao último grande conflito. Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Querido irmão, não é hora de brincar com a salvação. Não é tempo de viver uma religião superficial. Jesus está prestes a aparecer nas nuvens dos céus e muitos, infelizmente, serão pegos de surpresa. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. 2 Pedro 3:10. Ellen White disse: logo, logo tudo o que é terreno será abalado e Deus quer que seu povo desperte para se preparar para o que virá. Eventos Finais, volume 1, página 18. Se você sente em seu coração o desejo de se consagrar mais, escreva aqui nos comentários: Senhor, desperta-me para viver preparado. Escreva essa frase como um voto público de fé. A geração que verá Jesus voltar será composta por pessoas que amam a verdade acima de tudo, que não negociam os princípios divinos, que estão dispostas a perder tudo, menos a presença do Espírito Santo. Será um povo que rejeitará os enganos sutis do inimigo, que não se deixará levar pelas emoções ou pela aparência, mas se guiará pela palavra inspirada. O inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, intensifica suas distrações. Ele quer que o povo de Deus viva ocupado demais para orar, cansado demais para estudar a Bíblia e entretido demais para ouvir a voz do Espírito. Mas os filhos de Deus reconhecerão o engano. Ellen White escreveu: Satanás está agora operando com todo o seu poder enganador para seduzir as almas e desviá-las de Cristo. Seu objetivo é destruir o povo de Deus e obscurecer o grande plano da redenção. O Grande Conflito, volume 1, página 518. A última geração será selada, porque aprendeu a confiar em Deus em meio à provação. Não dependerá de emoções, mas da fé pura e firme nas promessas do Senhor.
Será uma geração que reflete o caráter de Cristo e que vive para glorificá-lo. Quando o mundo olhar para eles, verá o brilho de Jesus em seu semblante. Esta é a geração do reavivamento e da reforma. Ellen White afirmou: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós é a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121. O Espírito Santo está sendo derramado sobre os que se humilham diante de Deus. Ele está chamando homens e mulheres de todas as nações, tribos e línguas para formar o exército do Cordeiro. Você quer fazer parte desse reavivamento? Então escreva: Senhor, reaviva-me com teu Espírito. Escreva isso agora como uma oração pública. A geração que verá Jesus voltar também será a geração do clamor alto. Eles proclamarão as 3 mensagens angélicas com poder e coragem, chamando o mundo a adorar o Criador e a sair de Babilônia. Em meio à escuridão espiritual, sua luz brilhará intensamente. Eles dirão: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14:7. Ellen White descreve: a obra será terminada sob a manifestação do poder divino. O Espírito Santo será derramado com abundância e milhares se converterão num só dia. Evangelismo, volume 1, página 700. Isso acontecerá nesta geração, naqueles que se entregarem completamente a Cristo e não tiverem nada a esconder diante do céu. Por isso, irmão, desperte. Se há algo em sua vida que o separa de Deus, entregue agora. Confesse seus pecados, abandone o que é impuro, consagre-se ao Senhor. Ellen White afirmou: o tempo da graça é concedido a todos para que possam preparar-se para o céu. É o dia de oportunidade, o dia de salvação. Caminho a Cristo, volume 1, página 65. Não permita que o inimigo adormeça sua fé. A trombeta está prestes a soar, o céu está em expectativa e os anjos aguardam o comando final do Pai. Em breve, aquele que prometeu vir não tardará. E quando o Rei dos Reis aparecer nas nuvens, cada olho o verá. E os que o amaram e guardaram sua palavra levantarão suas vozes em triunfo e dirão: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25:9. Você quer estar entre eles? Diga agora com fé nos comentários: eu quero ver Jesus voltar. Amado, esta é a geração final, não haverá outra. Esta é a última oportunidade de escolhermos a quem servir. Que sua decisão hoje seja firme, inabalável e eterna. Que o Espírito Santo te fortaleça e te prepare para o grande dia do Senhor. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta palavra. Coloque também o seu nome e a cidade de onde você está assistindo para que eu ore por você. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e com seus amigos para que mais pessoas recebam esta mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas mensagens que Deus me revelou em visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.